Você entendeu que a fé em Jesus é uma balela? E que não adianta eu debater com ninguém sobre isso? Antes de continuar, eu tenho um recadinho muito importante a passar para vocês. Por favor, se inscreva no canal. 90% das pessoas que assistem os nossos conteúdos aqui do canal de cortes não são inscritas. Então se inscreva clicando nesse botão e nos ajude a chegar à meta de 50 mil inscritos neste canal. Nós aqui dos cortes, além da fé, agradecemos todo o seu apoio. Muito obrigado. Para quem o autor está escrevendo? Quem recebeu? Em que tempo foi? Para quem foi? E qual era o sentido do autor? E o contexto histórico da época? Você entendeu isso? Não precisa de pastor nem padre para te explicar isso. Até porque se você for recorrer a um pastor e um padre, eles vão te espiritualizar o texto, vão fazer uma coisa chamada exegese, e aí você vai entender que é para hoje e para o futuro. Agora, se você pegar o texto como ele é, colocando no contexto, você vai interpretar da forma correta a qual o autor escreveu. Mas nós estávamos, Brasil, lendo o capítulo 10. Alguns capítulos depois, 6 capítulos depois, Jesus volta ao tema da volta dele. No capítulo 16, versículo 27, Jesus diz assim para aqueles. Ouça o que ele diz. Estamos no ar? Sim. Pronto. Ele diz o seguinte. Pode. Tem vários aqui, eu pedi para ler depois que entrar aqui, né? Vamos ler o superchat? Não, pode concluir. Você põe, o Pedro põe ele, dá para me ler lá. Pronto. Tranquilo. Diz o seguinte, olha só. Porque o Filho do Homem, eu estou lendo agora, Brasil, capítulo 16, versículo 27 e 28. Eu quero ver qual é o intérprete que vai tirar esse texto do seu contexto para trazer para os dias de hoje. Quero ver quem vai ser o ousado para isso. Vamos lá, lê o texto. Você pode ler o 27 ou 28? Lê para mim, porque você vai dar uma despertada boa e eu descanso. Vamos lá. Cadê? Lê devagarinho para eu ir te explicando. E você raciocinando. 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E o 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão. Parou aí. Alguns há dos que aqui estão ou do que ali estarão? Dos que aqui estão. Agora vamos pregar o contexto disso daí. Onde é que Jesus estava com pessoas perto dele, sim ou não? Estava com todo mundo em volta dele. Então, se ele estava com pessoas, imagina a cena, perto dele, o que é que ele diz para essas pessoas? Alguns? Há alguns do que aqui estão que não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Até que vejam. Que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos lá. Jesus falou que viria com seus anjos. Sim. Então eles veriam Jesus com anjos ou sem anjos? Com os anjos. Porque está escrito literalmente com anjos. Para dar a cada um segundo as suas obras, não é isso? Versículo 27. Exato. Isso quer dizer ressurreição de mortos. Isso quer dizer que os mortos ressuscitariam e receberiam cada um suas punições e suas benesses de acordo com suas obras. E todos veriam isso acontecer. Mas ele falou que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, não morrerão, padecerão fisicamente. Se alguém disser, mas isso daí Jesus está falando que alguns não provarão a morte espiritual. Não, se fosse morte espiritual ele não falaria alguns. Mas alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir. É uma vinda. Para ele vir, ele tem que ir. Concorda comigo ou não? Totalmente. Só quem foi pode voltar. Pronto. A volta dos que não foram fica difícil. Então Jesus está dizendo para eles que eu vou. Mas eu virei. Certo? Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir quem? O Filho do Homem. Aonde? Nas nuvens. Com o quê? Com poder e com grande glória. Mas não morrerão. Aí eu pergunto para você. Vamos olhar aqui para o livro, pessoal. Eu pergunto, Jesus mentiu sim ou não? Me responda você agora. Você não pode fazer isso com a gente, mano. Sacanagem. Eu te falei que minha mãe tá vendo essa porra, velho. Seja sincero, cara. Seja sincero. O que você leu? O que você leu? O que você tá falando aqui não aconteceu. Então, não aconteceu. Né? Isso é uma
É uma mentira. Então Jesus... Não, não tem coragem de falar isso não. Fala aí, pô. Ei, pô, eu tava doido pra bater as palmas aqui agora, já tava preparando. Pare com isso, homem. Não. Sem brincadeira. Não, vamos lá. O que você acha? Jesus mentiu ou não? Cara, eu já te falei até do que eu penso, do que eu acredito. Eu não acredito do que está na Bíblia, para falar a verdade. Não acredita no que está na Bíblia. É a realidade cruel. Mas do que está escrito aqui, sendo as palavras de Jesus, ele falando para os seus discípulos, o que ele falou não aconteceu. Então ele... Ele mente. Não, ele mente? Tá no Ele presente. mentiu, né? Ah, ele mentiu, tá no passado. Ele mente no momento que ele fala com Ele eles, mente né? no momento, exatamente. Porque os discípulos morreram, nem todos eles padeceram. Eu tô falando isso de uma linha hipotética. Tá certo? Sim. Porque o Antônio tem como desgraçar esses versículos ainda mais, dizendo que nada disso aconteceu. Porque o Antônio diz que Jesus não existiu. Eu ainda tô dando a colher de chá. Olha como eu sou bonzinho. Mas eu digo... O Antônio é empalador. Não, eu não sou empalador. Eu digo que Jesus mente... Isso aqui é como Porque a gente ele fala tinha assim, as previsões, não tinha? Ele sabia do que aconteceria. Se Jesus sabia de tudo, Antônio. Antônio vai falar uma coisa agora? Pode falar. Isso, quando o Jason fala que Jesus mentiu, é a mesma coisa que a gente fala assim, ó, o Coringa roubou. O Coringa não roubou na realidade, mas na diegese textual, no contexto do texto, da narrativa, ele roubou. Então quando a gente fala assim, Jesus mentiu, a gente não tá falando que existiu um Jesus e esse Jesus que existiu mentiu. Não, a gente tá falando no texto, no mito, Jesus ele mentiu. Assim como a gente fala, olha, Hércules, ele realizou os 12 trabalhos. A gente está falando que existiu um Hércules que realizou 12 trabalhos? Não, a gente está falando que no mito de Hércules, o personagem realiza os 12 trabalhos. Então as pessoas têm que ter esse discernimento. E muitas das vezes as pessoas ficam, olha, ele está falando que Jesus mentiu, mas ele fala que Jesus não existiu, que Jesus é um personagem. Então tem que ter essa separação, tá? Tem que ter esse cuidado, esse carinho. Agora, Brasil, voltem-se aqui para vocês terem uma ideia. Jesus falou tudo isso. Aí eu pergunto, qual era a concepção da igreja? A igreja acreditou nele? Os A apóstolos? igreja, sim. As cartas que foram escritas, a história da igreja, toda a estrutura da história eclesiástica, da história eclesiástica escrita em Atos dos Apóstolos. Sim, tudo. Ele é, Ele é o autor, né, da obra. Será que vai demonstrar que essas igrejas acreditaram nessa promessa, sim ou não? Sim. Sim. Toda a igreja esperou Jesus voltar. As pessoas se preparavam, vendiam seus bens, vendiam tudo. Está tudo escrito em Atos. As pessoas... Paulo, inclusive, falou que as pessoas não tivessem nem sequer vontade de casar. Porque Jesus estava próximo para voltar. O próprio Paulo pensou que estaria vivo e veria vir a vinda de Jesus. Ele falava, nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Paulo está vivo? Não está. Não. Mas ele se colocou. A esperança dele de que Jesus voltaria e encontraria ele vivo. Aí você vê que, só para você ter uma ideia, numa carta só, que é a carta escrita para os hebreus, no capítulo 1, Brasil, versículo 1 diz assim, ó, logo o primeiro capítulo da carta, ele diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É o quê? Falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Peraí, cara. Como é que eu posso estar... Se tem mais 20 gerações para frente, certo? Sei lá, 50 gerações para frente aí. Como é que eu tô falando que já estamos nos últimos dias? Não, eu acho que aí o certo é nesses últimos milênios. Nesses últimos milênios. Não está escrito nos últimos milênios. Está escrito nestes últimos dias. Falou-nos nestes últimos dias, Brasil, pelo Filho. Que isso, cara. Jesus estava falando, não foi? Naquela época. Sim. E era últimos dias. Versículo, agora, eu vou pegar Hebreus, eu estou no capítulo 1, versículo 1. Agora veja o 9. Cara, quando ele fala últimos dias aí... É para volta tem dele. que entender como dias, não meses. Dias. Que aí a gente reduz em um espaço de tempo realmente mínimo. Isso, totalmente. Ele não falou meses. A volta de Jesus, quando Hebreus foi escrito, quando essa carta foi destinada ao povo, o povo já estava desesperadíssimo sobre a volta de Jesus. Porque os apóstolos estavam morrendo. O tempo estava acabando realmente. O tempo estava acabando. Nada estava acontecendo. Com um restinho só de areia. Só um pouquinho de areia mesmo. E ele falou na carta, nestes últimos dias pelo Filho. Agora veja, observe o que é que diz o versículo 9. O versículo 9 do mesmo capítulo diz o seguinte, ó.
Deixa eu ver, só para dar uma constatada aqui. O capítulo 9, quero dizer. Capítulo 9, versículo 26 dessa mesma carta, gente. Diz o seguinte. A gente precisa mostrar e gastar garganta para falar isso para as pessoas, porque as pessoas não gostam de ler. Certo? Olha que diz assim, ó. Capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O quê? Peraí, no final dos séculos? Ele não falou que o final dos séculos, o fim de tudo, não seria a volta dele? Sim. Aquele que perseverar até o fim? E esse fim dos séculos aqui, últimos dias, o que são? Não são dias que precederão a volta de Jesus? Sim. E por que ele não voltou? Aí Hebreus ainda continua, no capítulo 10 agora. Estou indo para o 10, 25. 10, 25 ele diz assim, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ele falando o que aqui agora? Vamos interpretar. Não Já abandone... Está chegando nos últimos dias mesmo. Como vedes... Tá aqui, ó. Quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aí, que dia é esse aqui, diz o que você fala? Eu vou explicar para você. Que dia é esse? Tá em Mateus 24, 36. Aqui, ó. Jesus está falando da volta dele, certo? E quando ele fala daquele dia e hora, 24, 36, diz assim, ó. Aí você vai entender a conexão do que Jesus havia falado e o que eles haviam interpretado. Jesus fala assim, ó, no versículo 36. Opa, vamos lá. 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus está falando da geração, porque ele fala no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, ele está falando do fim do mundo. Sim. Aí ele fala, mas qual vai ser o dia, Jesus? O dia fala segunda, quarta, sexta, domingo. Jesus fala daquele dia e hora. Ninguém sabe. Eu não vou revelar isso para vocês, eu quero que vocês perseverem. Mas eu virei. Aí agora, daquele dia e hora, você guardou isso? Sim. Volta agora para esse mesmo versículo. Aí ele fala assim, ó. Vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual era o dia? O dia que Jesus estava falando, aquele dia e hora. Tá aqui, vede. Só o Pai sabe. Que vai se aproximando aquele dia. Se vai se aproximando aquele dia, meus amigos, é porque eles iriam viver isso. Agora, nesse mesmo texto, veja como é que eles enfatizam a volta de Jesus o tempo todo. Nesse mesmo texto aí no capítulo 10, veja o 37. Ele diz assim, ó. Lê o 37 para mim, por gentileza, que você fica melhor lendo. Mais bonito? Isso, vai lá. Beleza. Mais elegante. 37. Porque ainda um poucochinho de tempo é o que há de vir, virá e não tardará. Veja que ele não está falando nem pouquinho. A expressão poucochinho, sabe, não é nem um pouquinho de tempo. É como se eu estivesse falando com uma criança, certo? É como se eu estivesse minimizando um pouquinho ainda. O pouquinho não é nem pouquinho, é poucochinho. É uma expressão hebraica que denota uma proximidade urgente, rápida, de algo que está prestes para acontecer, que vai acontecer talvez amanhã, ou antes que você acorde. O que há de vir, virá e não tardará. Se não tardará, como é que nós estamos falando sobre a volta de Jesus hoje? Para uma carta que foi escrita para o século I. Estaria e nós tardio. estamos no século XXI. Você está entendendo, meu irmão? O que eu estou falando para você? É grave isso. Entende que isso aqui não é uma apostasia, uma blasfêmia, uma heresia? Isso aqui é uma realidade que não aconteceu. Mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Por quê? Porque o dia que ela acontecer, acabou, mano. Não tem mais história depois disso. Mas não é a história começa. Não, ao contrário, a história começa. É aí que a história começa. É aí que o reino de Deus se estabelece. Sim. É aí que Jesus volta. É aí que os mortos ressuscitam. O reino de Deus ia ser na terra. Ia descer a Jerusalém do céu. Ia ser estabelecido aqui. O reino é na terra. Não é no céu, entendeu? Então, não, se isso acontecesse, não é que o mundo ia acabar e explodir o planeta, não. Ia voltar Jesus, ia estabelecer um reino na terra, ia ressuscitar os mortos e ia ficar aqui na terra mesmo.
Não é em outra dimensão, não é num céu, não é nada disso, não. Olha, Tiago, depois de Hebreus... Mas essas histórias, o que eu digo é desse tempo breve, que eles estão fazendo isso há 2000 anos, essa história não pode chegar no final, porque é assim que eles estão conquistando tudo que eles querem. Porque, por exemplo, você me conta que na época que Jesus disse para os discípulos que isso aconteceria, que as pessoas começaram a abrir mão dos seus bens, algumas nem se casaram, porque era assim que eles conseguiriam talvez a salvação. E esse padrão se repete até hoje. Se repete por falta de uma não conclusão. Então, o dia que concluir, acabou. As pessoas vão parar desse padrão de tentar comprar a Na sua visão, salvação. diante do pouco que eu te mostrei, diante dessa pouca mensagem que eu mostrei para você. Você acha que isso vai acontecer? Não, não vai. Não vai. Então por que as pessoas falam sobre a volta de Jesus até o dia de hoje e ganham dinheiro com isso? Porque são charlatães. Por que o padre fala que Jesus vai voltar? Se ele está cansado de ver que isso aqui tudo demonstra e deixa claramente. Qual é a interpretação que eu faço disso? Ah, tem interpretação mais honesta que você tem que fazer. Qual é a interpretação mais honesta? Existe um povo. Dentro desse povo, existem igrejas. Sim. Essas igrejas estavam baseadas aos pés dos apóstolos por uma promessa que Jesus tinha feito aos apóstolos. Jesus disse que ia voltar. E que o tempo que ele falou que ia voltar era o tempo de vida dos apóstolos. Exato. O povo confiou. O povo acreditou. Certo? O povo perseverou. Mas o povo não viu a conclusão desse projeto. Foi um elefante branco. E aí tem uma adaptação, vamos pensar, contextual, para que hoje, no fim dos tempos, ainda venha a acontecer. Não há nenhuma. Então, mas adaptaram isso, mas não segundo a Bíblia, segundo a imaginação. A imaginação. Tá? As pessoas inventam. O que está escrito é isso aí, já acabou. Já. Entenda bem uma coisa. Se eu digo para você que Jesus virá um cavalo branco e aparecer um cavalo vermelho, não é Jesus. Eu falei cavalo branco. É isso, cara. É você entender literalmente as coisas. Não precisa você ficar figurando uma coisa para dar justificativa ao texto. Bota aquela passagem em Apocalipse que diz: ai daquele que alterar um tio dessa escritura. Porque o autor, ele sabia que as pessoas naquele período faziam isso. Né? Não era a exceção, era a regra as pessoas pegarem e deturparem um texto. E hoje em dia não precisa nem deturpar fisicamente o texto, né? E as pessoas deturpam na imaginação. Falam que lá no Gênesis tem trindade, tá falando de Jesus em Isaías 53. Aí você vai no texto, tem Jesus Cristo? Não tem. De onde você tirou isso? Ah, eu inventei. É difícil. É a mesma coisa no Apocalipse. Veja que Tiago, ele escreve para as 7 igrejas. Ele deixa bem claro que ele escreve para as 7 igrejas. Logo no começo do capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Tiago, um grande evangelista, escrevendo para as igrejas. Olha a fé de Tiago. Ele vai exortar os irmãos sobre a volta de Jesus. Eu falei para quem ele estava escrevendo? Para 7 igrejas. Para 7, não para 8. Concorda comigo? Sim. Acabou. Se é 7, é 7. Aí ele fala assim, eu estou lendo Tiago capítulo 5, versículo 7, 8 e 9. Ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e guardando com paciência, e aguarda com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejam condenados. Eis que o juízo está à porta. Os irmãos estavam se queixando. Cadê a volta de Jesus, Tiago? Tiago, Pedro, João, Bartolomeu, cadê Jesus? Aí ele diz aqui, ele escreve. Eu gostaria que você lesse com suas palavras. Na chuva. Quando ele fala chuva temporã, entenda que ele está falando com agricultores. Sim. Ele está falando com pessoas do campo, porque as pessoas mais humildes aqui, elas que receberam Jesus. Certo? Sim. Então ele faz uma comparação. Uma comparação que Lula faz quando está falando com agricultores. Então, quando você lê, entenda que ele está falando com pessoas camponeses. Jesus era contra os agricultores? Não vou dizer nada. Leia o que está escrito. Vê a exortação que ele dá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda.
pacientes. Por que pacientes? Reflita sobre isso. É porque eles estavam impacientes, né? Ah. Já não tava Mas com impacientes pelo quê? tranquilidade mais. Tá, mas eles estavam em que época? Agora vem para a exegese. Eles estavam em que época? Na época do escritor? Sim, O escritor estava conversando com pessoas que estavam na Sim. época dele. sim. Certinho. Mas ele está pedindo paciência. Paciência. Para quê? Até a vinda do Senhor. Ué, mas que senhor é esse? É o soldado romano? É o imperador? Não. É o a próprio volta, Jesus? É. Mas Tiago está falando da volta de Jesus naquela época, 20 séculos passados. E está pedindo paciência para aquelas pessoas que estavam naquela época. Uhum. Continua. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Opa! O lavrador semeia e espera com paciência o seu fruto, não é isso? Sim. Vamos lá, continua. Até que recebe a chuva temporã e serôndia. Sede vós também pacientes. Paciência, ele está pedindo de novo, pacientes. Paciência. Sede vós também pacientes. Certo, vai lá. Fortalecei o vosso coração. Quer dizer, fortalecer a fé. A fé não está no coração, que as pessoas dizem? Sim. Fortaleça a fé. Porque ele está vindo por aí. E vocês não podem perder a fé. Continua. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele poderia dizer que estava longe, né? Como é que ele fala? Assim, Roberto, vamos raciocinar numa coisinha rapidamente aqui. Roberto, como é que você escreve cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fumegando no teu pé do ouvido, te inspirando, porque diz que os escritores cristãos foram inspirados e Sim. iluminados pelo Espírito Santo, que não pode errar, pelo próprio Deus. Como é que esse homem erra? Você entendeu que a fé em Jesus é uma balela? E que não adianta eu debater com ninguém sobre